Bom, pessoal, na aula de hoje iremos falar sobre a função soma-se. Essa função soma-se é uma das mais utilizadas. Por quê? Porque ela é a união de duas funções muito utilizadas no Excel. A função soma, que, no caso, eu posso escolher determinados valores e colocar igualdade, digitar soma, abrir parênteses e fechar parênteses, ou posso chegar aqui, página inicial, área de trabalho, tem aqui, clicar nessa página, soma, ele automaticamente vai selecionar uma região, no qual é uma anterior à célula que eu tinha clicado, e vai somar os números desejados. A função soma com a função se é uma função de condição. Ela vai pegar uma hipótese, se for verdadeiro, ela vai escrever um determinado valor ou uma palavra, se for falso, ela também vai responder a essa hipótese. Então, a função soma-se, ela vai ser utilizada em alguns casos, como eu tenho uma planilha, que é um relatório de vendas, dias 01 e 02 de maio, tem a data, tem a loja, tem o valor e tem aqui a quantidade de vendas. Eu quero saber a quantidade de vendas por loja. No caso, tem a matriz e a filial. Então, eu vou colocar aqui, tá, no destaque amarelo, igual, vou querer colocar a fórmula, digito soma-se, abro parênteses. Ela vai pedir primeiro o intervalo, e esse intervalo é o critério, a primeira etapa. O critério, o intervalo de critério. Aqui o critério que foi escolhido foi que vai ser por loja, matriz ou filial. Então, eu vou selecionar toda a região que tem essas informações, no caso, toda a coluna onde tem loja, porque o intervalo na frente é o intervalo do critério, coloco o ponto e vírgula indicando que vai para a próxima etapa, ele vai pedir um nome. Esse nome vai procurar, esse próxima etapa, que é o critério, que ele vai pedir um nome ou uma condição, ele vai procurar aonde essa região onde acabamos de selecionar, qual vai ser, digamos, o somatório da matriz ou da filial. Então, vai ser a condição ou algum nome, é o critério. E o critério que vamos escolher, no caso aqui, vai ser a matriz. Eu seleciono a matriz que está do lado, nessa célula, que é a célula E5, vou colocar ponto e vírgula, e agora ele pede o intervalo da soma, do somatório. Seleciono o intervalo do somatório, fecho parênteses, enter. Só foi somado os valores que tem matriz, as lojas matriz. Se eu alterar e colocar matriz na outro lado, vai ser acrescentado. Observando. Se eu retirar, eu posso ter modificações porque a minha célula foi automatizada. Aqui no caso, eu vou para agora selecionar filiais. Como eu estou selecionando uma região, eu vou dar um clique duplo, porque eu sei que vai gerar um erro. Dá um clique duplo e vou mostrar o erro que tem muito cuidado. Abrir a região. Se vocês observarem, o intervalo desceu uma casa. Não está sendo selecionado a célula da linha 5, matriz, a primeira, esse valor 600, e foi selecionado ali o valor em branco. Por quê? Porque nós não travamos a célula. Vou voltar. Tenham muito cuidado quando vocês estiverem trabalhando no Excel com essa parte. Tem que entender o que o Excel tem, como o Excel está pensando com essa forma. Então, ele vai ver valores que estão lado a lado. Então, iremos travar a região que foi selecionada, tanto nos intervalos, o primeiro intervalo, que é o intervalo do critério, e o segundo intervalo é o intervalo da soma. Vamos apertar, vamos selecionar FN F4, os critérios, FN F4,
e assim sucessivamente nos demais. Agora, como os critérios estão selecionados, eu posso, ao clique duplo, observar que foi selecionado toda a região. Observe que faltou o C18 ser selecionado. Apertar Fn F4, Ctrl Z, C17, F4, agora foi selecionado, Enter. Seleciono, clique duplo, para ser demais. Vejo o intervalo, e agora, como todos foram selecionados, todos onde tem os intervalos, como aqui é na primeira etapa, eu aperto, seguro Fn F4, ele vai travar essa região selecionada. Ou em alguns computadores é apenas F4. Enter. E a primeira etapa da nossa fórmula foi elaborada. Nós queremos a quantidade de vendas na matriz e na filial. Agora, queremos saber por vendedores. Aqui é um relatório de vendas. Eu tenho alguns vendedores, tenho os produtos e tenho as quantidades. Vou fazer aqui a quantidade por vendedor. Então, vou colocar aqui no caso, seleciono, vou ver a quantidade total. Aqui no caso eu selecionei, quando eu venho nessa área, tem soma, média, contar números máximos, mínimos, das funções mais conhecidas, mas eu quero a soma normal. Então, deu 245, somatório de todos. Mas eu quero por vendedores. Então, vou aqui selecionar. No caso, vou começar com o vendedor Paulo. Vou colocar igualdade. Escrever a fórmula soma-se, soma com critério. Abre o parênteses. Primeira etapa, qual vai ser o intervalo do critério? No caso aqui dos vendedores. Segunda etapa, qual vai ser o vendedor? Selecionei aqui o nome que já está escrito. Paulo, que eu coloquei na célula E27. Ponto e vírgula. Terceira etapa, qual é o intervalo da soma? Lembrando que, para não repetir o erro do exercício anterior, vamos selecionar o intervalo do critério novamente. Foi selecionado o intervalo do critério, que no caso vão ser travados ou 4 vezes, que é essa função, porque aqui vai do A25 até o A33, o intervalo, e depois vai do C25 até o C33. Fecho o parênteses com muito cuidado. Aqui no caso, quando eu fechei o parênteses, ficou em cima do C33. Então, ele acabou apagando. Então, eu posso vir aqui manualmente, vou conferir essa região da célula. Observa que a função está aqui o ponto duplo, fecho, aperto, ponto duplo, aperto Enter e pronto, foi corrigido esse erro. Tenham muito atenção quando for colocar o parênteses, porque acaba que você pode colocar por cima de uma região e apagar o seu intervalo e gerar um erro. Como está fixado os valores, apertei Enter, posso chegar aqui nessa região, parte inferior, direito, próximo a esse retângulo, vou dar um clique duplo, vai selecionar os demais vendedores, no caso o William, o Sérgio, o Jaime, entre outros. Eu poderia escrever o nome dos vendedores. Entretanto, se eu colocar ao lado, minha planilha vai ficar um pouco mais explicativa e eu posso automatizar apenas escolhendo o critério ao lado, no caso, eu posso colocar o E27, vai entender que é um nome, Paulo, vai procurar esse nome e vai ser bem mais automatizado e simples. Não esqueça, primeira parte soma-se o intervalo do critério. No caso, qual o critério? Eu quero o somatório por vendedores. Depois, você vai selecionar o próprio critério, que é a segunda parte da fórmula. Depois, o intervalo do somatório que você deseja do critério escolhido por você. Essa função é muito utilizada mesmo, soma-se, uma das mais utilizadas. E o objetivo da nossa aula de hoje já foi esclarecido. Até mais, pessoal.